Indie rock, rock progressivo, heavy metal são algumas vertentes do rock. Ele começou lá nos Estados Unidos na década de 50, mas como rock and roll. 13 de julho é o dia do rock e no episódio de hoje a gente entra no clima. Tá na hora de viver ciência. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Moda nos festivais de rock é tema de pesquisa na Faculdade de Artes Visuais da UFG. Vamos conferir. Então a gente tem a roupa para indicar a nossa pertença. E é importante essa roupa porque é o momento que eu digo para a sociedade qual que é a minha escolha. A professora Lorena, do curso de Design de Moda da Faculdade de Artes Visuais da UFG, pesquisou durante o mestrado sobre a moda nos festivais de rock. Lorena, que festivais você tomou como base para fazer a pesquisa? Bom, na época eu fiz um estudo de campo no Goiânia Noise, que é um festival que acontece em Goiânia desde 95, e comparei com Lollapalooza, que na época não acontecia no Brasil, né, para comparar os cenários, né, comparar os rockers que habitavam a cena goiana e os que habitavam a cena do Lollapalooza. Então eu comecei a fazer anotações para ver se eu identificava padrões de determinados estilos, né, e fotografei pessoas, né, pedi autorização para que essas fotos fossem feitas. Eu fiz uma análise. Qual que era a análise? Identificar os padrões, né? A partir dos padrões que eu dizia que o rock tinha, então, por exemplo, a jaqueta, o jeans, né, o preto, as taxas, o cabelo, a tatuagem, o piercing, né? E aí eu comecei a identificar que esses elementos estavam lá. A meia arrastão, que surge, né, num contexto punk, pós-punk, que é um visual que a gente chama que é um pouco mais gótico, né? Uma maquiagem também, uma maquiagem mais pesada, também estavam. Né? Então eu usei a série de fotografias para comprovar a minha hipótese, né? Que era reforçar, né, essa iconografia que eu estava dizendo que tinha. E de fato comprovou. E que de fato foi comprovado. E tem um outro segmento que a gente chama que é o do indie rock, né, que é um visual um pouco mais moderno, um pouco mais colorido, mas que tem referências correlacionadas com as bandas que tocam essas músicas. O que acontece é que uma vez que a pessoa se sente em partilha com uma banda, ela comunga com aquela música, né, ela incorpora, né, como assim, é um elemento material a música que ela ouve. Então é uma forma dela dizer que ela é pertencente àquele grupo. É uma questão de identidade, então? Totalmente, quer dizer, já aconteceu algumas vezes da moda estar na moda, estar nas fast fashions e venderem camiseta do AC/DC, camisetas de banda e muitas pessoas incorporarem isso para o uso sem mesmo nem saber que era da banda e os grupos, né, que gostavam da banda se manifestarem, né, que a pessoa estava usando uma camiseta sem saber do que se tratava. Então existe essa posse, né, da construção da imagem relacionada à música. E como é que fica a questão mercadológica nisso, Lorena? É totalmente mercadológico, né, porque desde que o rock surge, né, que na verdade é uma apropriação cultural da música negra incorporada para a música branca, na figura mais popular do Elvis Presley, né, ela já se torna produto cultural. E sendo produto cultural, né, então é vendido a forma de se vestir, é todo um lifestyle, né, que está correlacionado a essa atitude rocker. Vamos supor um grupo que tem uma inclinação para o heavy metal, existe uma iconografia que ele vai usar para se sentir pertencente daquele grupo, né? Como qualquer grupo de banda que eu disser, né, para qualquer pessoa que conhecer vai vir uma imagem, né? Se eu falar Ramones, se eu falar The Cure, né, que já é um pós-punk, se eu falar de Sex Pistols, que é um punk clássico, né, e aí todas as variações, se eu falar de um psicodélico, né, existe a roupa para se exercer, né, essa proposta musical, né, e todas as bandas perceberam isso, né, tanto que o fundador da banda Sex Pistols, que é o Malcolm McLaren,
ele entende que precisaria de uma roupa para ser punk. Então, quando ele vai aos Estados Unidos e conhece o Richard Hell, que é uma figura de um pré-punk, de camisa rasgada, de alfinetes, ele olha aquilo e fala, eu vou transformar isso em algo mais britânico. Então ele leva esse conteúdo para a Inglaterra e funda os Sex Pistols, negando a uma estética anterior, que era o glam rock, onde as bandas se vestiam um pouco andrógenas, um pouco femininas, de salto alto, de plataforma. Então ele cria não só o estilo musical, mas ele também cria um estilo visual. Ele começa com um movimento de anarquia, um movimento contra o sistema, um movimento dos filhos de operários na Inglaterra, que estavam sendo massacrados pelo thatcherismo. Então era uma roupa que era para expressar a raiva contra o sistema. Então por isso os spikes, por isso o cabelo espetado, por isso o couro, por isso um visual muito agressivo. Só que a indústria cultural incorpora isso, a gente vê anos depois uma H. Stern, que é uma joalheria chique, fazendo uma coleção punk. A gente costuma dizer que moda é comunicação não verbal. Por isso que é tão comum a clássica camiseta de banda. Quando eu visto a camiseta de banda, eu estou correlacionando todo o universo, do que aquela banda representa, e toda a cultura em volta. Se eu coloco uma camiseta aqui Black Sabbath, eu vou trazer o universo. Se eu coloco uma camiseta aqui Sonic Youth, que é uma banda que é o começo da música do indie rock, eu estou trazendo um outro universo. Se você for em qualquer festival de rock hoje, sempre vai ter a banquinha da camiseta. Dado o tempo histórico, que de quando aconteceu esses primeiros festivais que eu analisei, para hoje, 2019, a gente vê que tem uma mudança de público também, porque aí outros gêneros foram incorporados. Então isso também muda a aparência desse grupo, dessa tribo que está ali reunida. A incorporação de outros estilos, ela vai interferir nessa apresentação visual. Por exemplo, em 2008, entre 2008 e 2010, a gente não tinha incorporação nos festivais goianos de rock, de música alternativa, do funk. Isso acontece de alguns anos para cá. Então essa fusão, ela também vai trazer uma outra visualidade. Eu acho que o rock, nesse momento, ele está passando por, eu não diria uma crise, mas o rock sempre foi referência à juventude. A juventude que queria contestar, a gente vê desde o movimento beatnik até, que combina na contracultura, e a gente tem toda essa história que se segue século XX afora. É um momento que a gente tem muitas opções musicais, mas ainda assim o rock é entendido como uma música jovem. E se a gente considerar que o jovem sempre está questionando e quer mudar contextos, então eu acredito que ele sempre vai sobreviver nessa perspectiva. Vai ter sempre um grupo jovem, vai ter sempre uma música jovem que vai ressuscitar, e nesse sentido, quando eu falo jovem, não é só o jovem biológico de idade, É esse espírito de confronto, de contestação. No próximo bloco, a gente viaja pelo tempo e vai parar na década de 90 para falar de hardcore. É já já. Casca dura. Essa é a tradução ao pé da letra da palavra hardcore. É um movimento que veio do punk. Tem gente que acha que começou na Inglaterra, outros acham que surgiu nos Estados Unidos. Mas e em Goiânia, você sabe como tudo começou? Olha só. O Bacurau fez mestrado na UFG, na Faculdade de História, e é professor no IF Goiano, Campus Trindade, também de História. A gente vai conversar com ele porque ele fez uma análise no mestrado sobre o cenário do hardcore na década de 90 em Goiânia. Bacurau, o que você percebeu na sua pesquisa? Olha, é interessante, antes até de responder de forma objetiva, é bom colocar que exatamente eu buscava algo que faltava para mostrar a pluralidade cultural que Goiânia tem. Então, sabendo e eu vivenciei os anos 90 no rock underground de Goiânia, eu percebi que havia uma composição de material, pessoas, bandas, fanzines, enfim, uma produção enorme, e me deu um insight do tipo, por que não fazer uma produção científica, uma produção que chegasse na academia para mostrar que existe uma cultura subversiva, underground em Goiânia. E no caso, para essa pesquisa, eu tive que pegar
fontes não acadêmicas. Eu tive que pegar cartazes de shows, eu tive que pegar flyers, fitas demo, né, aquelas antigas fitas cassete. Vamos entender então, para quem não é muito desse estilo, o que é o hardcore? O hardcore ele surge no punk. O punk ele emerge dentro de uma sequência de elementos que constitui a chamada contracultura, lá desde o final dos anos 50. Então são jovens que eles vêm naquele momento, um momento que passaram pela Guerra Fria, né, as constantes ditaduras que se tinha no mundo, sobretudo também na América Latina. Então eles encontram determinados guetos, que seja pelas mulheres, o movimento feminista, pelos gays, né, a questão, né, da identificação e escolhas de opções sexuais, ou pela música e pela estética visual como hippie. Então, com o passar do tempo, agora chegando ali nos anos 70, surge o punk. Né, tem até uma questão, né, que é muito comum de se colocar quando se pegam trabalhos a respeito, se o punk surgiu na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Particularmente, eu no meu trabalho eu usei o punk inglês. E o que vem a ser esse punk? São jovens, né, que moram nas cidades como Londres, Liverpool, e sentem naquela circunstância o peso do desemprego, o excesso de carga de trabalho dos que ainda tinham trabalho, os pais que trabalhavam, a situação política mundial, como já dito, a própria Guerra Fria. Começam a fazer também uma música mais agressiva, chamado punk rock, aquelas antigas 3 notas, uma coisa reta, mal tocada e suja. Muitos desses primeiros jovens dos punks, eles também levantavam a bandeira do no future, sem futuro, não há futuro. Porém, alguns punks, dentro do próprio movimento, obviamente, eles falam, peraí, nós somos a geração que vai fazer esse mundo mudar e nós somos os, vamos colocar, instrutores desse novo mundo. E esses jovens dentro do movimento punk começam então a repensar as letras, repensar a sonoridade dentro do punk, então eles começam a fazer letras, né, que vão fazer mais críticas diretas a todo aquele contexto que seja governamental, social, ecológico, e uma sonoridade que não seria mais aquelas 3 notas, aquela coisa suja, mas um som mais rápido. Consequentemente, surge o hardcore. Ele surge dentro do punk de jovens que estavam politicamente mais interessados em dar novos rumos para o movimento punk, rumos esses que viessem a ser mais conceitualmente aceitos para a sociedade, não mostrar que seriam apenas um no future, mas jovens que queriam sim um future, um futuro. WC masculino, Sangue Seco, Ímpeto são exemplos de bandas hardcore de Goiânia. Parte importante dessa história aconteceu nos anos 80. Se coloca que o movimento punk surgiu em 1977. 10 anos depois, em 1987, aqui em Goiânia, acontece, né, o infeliz trágico acidente radiológico com o Césio 137. No ano seguinte, jovens aqui em Goiânia que já tinham, né, uma familiaridade com rock, e quando eu falo rock, estou falando já do heavy metal, de uma vertente mais agressiva do rock, propriamente dito, começam então a encontrar meios para poder, quem sabe, desenvolver o movimento punk aqui. Mas precisava algo. Então a ideia que se tinha de que Goiânia, né, isso foi estampado infelizmente em alguns jornais, que Goiânia era a Chernobyl do Brasil, referindo-se então à antiga União Soviética que teve acidente na cidade de Chernobyl. Consequentemente, né, jovens vão ficar muito revoltados, grilados, poxa, Goiânia não é só o Césio 137, tanto é que no ano seguinte, em 88, alguns jovens vão montar uma banda de punk hardcore, chamada HC 137, Horrores do Césio 137. O próprio nome já exterioriza esse sentimento de revolta, de mágoa, e que na minha pesquisa eu uso exatamente o surgimento dessa banda, que está associada com, no ano anterior, ao acidente do Césio 137, como epicentro para aflorar o movimento punk hardcore em Goiânia. E a partir daí, o que nós teríamos, né? Como já estávamos no final dos anos 80, então os anos 90, teremos que então outras questões adversas, era o próprio aparecimento nessa transição do final dos anos 80 e 90, da MTV no Brasil, a questão da popularização da música que também começa a aparecer os CDs, muita gente estava, né, trazendo para o Brasil discos, os antigos LPs e CDs para poder engajar mais essa galera, esses jovens do tipo, olha, lá na Alemanha se produz isso, nos Estados Unidos se produz isso, na Inglaterra. Então, aos poucos, muita gente foi se associando, ou até mesmo também tendo simpatia pelo movimento, e começava ali os primeiros germes, ou a gênese do movimento punk,
o anarcopunk em Goiânia, até inclusive temos, né, a produção de alguns fanzines já nessa época, na transição do final dos anos 80, 90, que começou a emergir então essa juventude revoltada, e uso como epicentro dessa revolta o Ocidente, e dando origem ao movimento punk em Goiânia. E a partir daí, as pessoas que constituiriam o movimento começaram a fazer os seus próprios espaços para shows. Um espaço que vai surgir nessa época é o Centro Cultural Martins Tererê, né? Os DCEs, tanto da Universidade Federal como da Universidade Católica, bares, que já muitos deles fecharam, para não dizer todos eles, né? Mas somado às bandas, fanzines começam a aparecer, pessoas começam a silcar camisas com as próprias estampas das bandas ou de bandas de fora e começam a vender, começam a surgir pequenas lojas. Então, quer dizer, foi uma coisa que de uma forma natural veio se desenvolvendo. E eu abro um parênteses importante, que nós estamos do lado de Brasília. Então Brasília, a todo momento, fez ponte com Goiânia. Eram bandas de lá que tocavam aqui, bandas daqui que tocavam lá. Então essa interatividade foi dando mais força e essência para o próprio movimento. Olá, tudo bem? Meu nome é Everson Cândido, eu estou falando de Goiânia e em 1985 eu trabalhava numa rádio, a Rádio 89, a Rádio Rock, lá em São Paulo. E no dia 13 de julho aconteceu naquele ano o Live Aid, que aconteceu simultaneamente na Europa e nos Estados Unidos. E numa entrevista, o Phil Collins disse, poxa, que seria muito legal se o dia 13 de julho virasse o Dia Mundial do Rock. A gente era uma rádio de rock e a gente topou essa parada e a gente fez uma promoção. Todo dia 13 comemorar o Dia Mundial do Rock. E isso se espalhou pelo Brasil todo e acabou virando o Dia Mundial do Rock mesmo. Na verdade, só foi uma promoção da rádio. Mas fica aí essa curiosidade para você. Não é todo o país que comemora o dia 13 de julho como o Dia Internacional do Rock. O Brasil é um dos poucos países. Mas é bacana, fala legal comemorar o Dia Internacional do Rock. No próximo bloco, um clipe interativo de black metal e um bate-papo sobre rock no Casulo de Ideias. Não sai daí! O DCE, Diretório Central dos Estudantes do Setor Universitário em Goiânia, já foi palco de várias apresentações musicais de estilos diferentes, inclusive do black metal. É por isso que a gente escolheu conversar com o Drakkar aqui. Mas antes de mais nada, vamos conferir um clipe da banda Luxúria de Lilith. Olha só. Esse é o clipe da música Guerrenon, que o Drakkar desenvolveu durante o mestrado dele na Faculdade de Artes Visuais da UFG. Drakkar, é um clipe 360, né? Isso, exatamente. O videoclipe 360 graus foi desenvolvido como um objeto de pesquisa relacionando o vídeo a produções de videoclipe e as produções cinematográficas que envolvessem a interatividade das pessoas. Ainda nos últimos 10 anos percebemos que isso é muito pouco explorado ainda. E acabou sendo um trabalho pioneiro em termos de black metal. O black metal é um subgênero musical que no início dos anos 80 se transformou num movimento contracultural, contra todo e qualquer dogma religioso do mundo, do planeta Terra. Então nós temos aí muitas ideias voltadas ao paganismo, ao satanismo, ao ateísmo, ao estudo da cosmogenia de várias religiões, o lado negro das religiões, o lado sombrio das religiões. Isso traz toda uma bagagem para a nossa construção artística e poética, que é o black metal. Guerrenon é uma ópera black metal. E o primeiro vídeo ele é apenas um experimento dessa ideia, é um experimento da possibilidade do 360 graus, mas ainda embrionário. Eu creio que com as novas tecnologias e dando um segmento ao que vai ser contado, a própria narrativa, a história de Guerrenon a ser contada, nos próximos capítulos que nós temos aí de Guerrenon, com certeza o público vai gostar muito. Apesar de ter sido feito um videoclipe com poucas captações,
ainda utilizando câmeras que não fossem completamente 360, nós conseguimos iniciar aí um processo de um universo ficcional através da poética do black metal. Cada olhar que você tiver no videoclipe, cada vez que você assiste o videoclipe, você cria uma nova atmosfera para o clipe. Se você tem uma história para contar, se você tem algo, uma mensagem a transmitir, provavelmente o momento que você conseguir fazer isso no 360, você está possibilitando o público do seu produto, da sua marca, da sua empresa, seja ela voltada a um aspecto religioso, ideológico ou não, ou um campo aberto. A cada assistida, o interator sempre vai ver uma coisa nova. A cada clicada, a cada movimento, você mesmo que ouça a mesma trilha sonora, você vai estar possibilitando ao interator uma novidade. Ele sempre vai ver algo mais, algo que ainda não tenha visto. Como eu já assisti várias vezes, mesmo se tratando de um videoclipe muito simples, de um roteiro muito simples, onde o coração do homem é dado aos demônios, por uma abertura de um buraco negro, que é o videoclipe 360 de Guerrenon. A cada assistida que eu tenho após a sua edição, eu vejo uma coisa nova que eu ainda não havia visto. O videoclipe 360 graus, ele é muito pouco explorado, porém, outras bandas, na minha investigação, já haviam utilizado, como thrash metal, death metal. Eu posso citar o Neville Chaos, que é uma das principais bandas de death metal no Brasil hoje, que utilizou o videoclipe 360. O videoclipe Guerrenon, ele vai trazer um diferencial onde pessoas não mais interpretam a música. Você não encena a música, você representa aquele universo que você está inserido. Então, a diferença do videoclipe 360 para os videoclipes comuns possibilita a interação e a construção de uma nova narrativa através de um videoclipe. É uma das grandes possibilidades do futuro na construção da pesquisa da arte e da cultura visual. Utilizaram a luxúria de Lilith como objeto de pesquisa me trouxe um campo aberto para poder desenvolver os novos videoclipes em 360 desta obra. Guerrenon é uma obra que se conclui em 11 capítulos. Portanto, o videoclipe 360 é apenas um primeiro passo das possibilidades midiáticas e das possibilidades de interatividade que esta obra pode ter com o público. Eu creio que os próximos capítulos terão uma narrativa, uma construção melhor ainda de um roteiro, da amplitude da gama das possibilidades tecnológicas. Uma coisa que é muito importante para um pesquisador da arte é sempre estar de olho nas inovações tecnológicas, devido às câmeras que se utilizam no processo de 360 graus. Então, acredito que para continuar este trabalho de Guerrenon, como investigação, da pesquisa científica, da produção do vídeo, da interatividade e da subjetividade, que é o black metal, nós temos aí um processo pela frente, um longo processo pela frente, e despertar ainda mais a curiosidade do público em relação ao black metal e os novos meios de mídia. E Dracar, quais foram os resultados que você observou na pesquisa? Sim, os resultados são amplos e não são conclusivos. Eu tenho algumas considerações a fazer dos resultados deste trabalho. Ele está em continuidade. Acredito até que outros investigadores da arte e da cultura visual devem ampliar os conhecimentos em relação à interatividade aos processos do vídeo e do cinema. Será que tem idade para curtir o rock? Rafael conta pra gente no Casulo de Ideias. Meu nome é Rafael Bennett, tudo beleza? Eu tenho 9 anos. Rafa, você gosta de rock? Não. Por quê? Bom, mais ou menos. Quando você escuta uma música de rock, a batida dela é mais forte, geralmente, né?
Você gosta desse estilo mais pesadão? Prefiro heavy metal. Heavy metal eu acho que é um tipo de uma banda, não lembro. É só um som mais forte de rock. E você acha que geralmente quem gosta de rock é uma pessoa mais nova ou uma pessoa mais velha? Mais nova e velha. Não tem idade, né? Não, qualquer um, até as velhinhas. O que você acha que eles cantam na letra da música de rock? Sei lá, a maioria em inglês e elas em português nem conheço. Só ouvi. Do contrabaixo é mais leve. E da guitarra é um. E aí, curtiu nosso episódio sobre o rock? Acompanhe a nossa programação, as redes sociais da TV UFG para descobrir muito mais sobre o assunto. Até a próxima!